Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 29 da playlist de aulas do sexto ano. E na aula de hoje vamos falar sobre algumas ideias que estão associadas ao conceito de fração. Vamos lá? Vem comigo! Bom, antes de mais nada, acho que é importante a gente lembrar que fração é um conceito que vocês já têm estudado aí desde o quarto ano, né? Então, no quarto ano vocês já viram fração, no quinto ano vocês viram fração, e agora no sexto ano a gente vai ver de novo e vamos aprofundar o nosso conhecimento, né? Bom, também é importante falar que fração já é uma representação de um número racional. Olha só, a gente está saindo então daquele mundo de números naturais, não vamos deixar de usá-los. A gente vai continuar usando, tá? E vamos aí para um novo conceito. Vamos trabalhar com números racionais. Número racional, aliás, né, é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Mas a gente não vai ficar entrando em definições, tá? Então vamos entender que um número racional é um número que pode ser representado por meio de uma fração. Beleza? Bom, quais ideias, né, que a gente vai trabalhar aí associadas à fração? No nosso dia a dia aí a gente pode ter muitas e muitas ideias aí que nos levam, né, até o conceito de fração. Mas nós vamos trabalhar três, tá? Vamos falar assim, ó, fração como parte de um todo. Como assim fração como parte de um todo, professor? Olha, um exemplo bem prático, tá? Imagina que você vai comer uma pizza, a pizza tem 8 pedaços, né? Geralmente ela vem dividida em 8 fatias, mais ou menos iguais, vamos considerar que são todas iguais, e eu comi 3 desses pedaços, né? Então eu comi 3 partes de 8 da minha pizza. E aí eu represento pela minha fração 3/8, tá? A gente vai ter uma aula depois só para falar a respeito de representação, de leitura, tá? Então por enquanto vamos só trabalhar com ideias associadas à fração. Então se eu comi 3 pedaços de 8 que tinha na pizza, eu comi uma parte da pizza, certo? A parte de um todo. A pizza inteira era o meu todo, ok? Eu comi uma parte dessa pizza, comi 3 pedaços. Então, 3/8 é a fração que representa a parte que eu comi da minha pizza. Outra ideia que a gente vai trabalhar é a ideia de fração como quociente. Como assim fração como quociente, professor? Olha só, quociente é o resultado de uma divisão. Então, eu posso pensar assim, ó, eu tenho uma torta e eu vou dividir essa torta para 4 pessoas. É comum a gente sempre usar coisas assim de comida, né? Porque é comum a gente repartir, né? Então eu tenho uma torta, eu vou dividir para 4 pessoas. Quanto que cada um vai comer da torta? Bom, cada um vai comer 1/4. Então aqui a gente tem a fração representando o resultado de uma divisão, ou seja, o quociente, fração como quociente. E uma outra ideia que a gente vai trabalhar também é a ideia de fração como comparação de quantidades. Olha só, vou dar um exemplo. Aqui em casa moram 7 pessoas. Só um exemplo, tá? 4 são adultos e 3 são crianças. Então eu posso montar uma fração para comparar o número de crianças com o total de pessoas da casa. Ou o número de crianças com o total de adultos, tá bom? Então, por exemplo, são 7 pessoas. E dessas 7 pessoas, 3 são crianças. Então, 3/7. Tá bom? Então, são essas as ideias que a gente vai estar trabalhando relacionadas ao conceito de fração. Vou agora passar um pouquinho mais detalhado para cada uma delas e depois a gente vai praticar exercícios. Bora lá! Quando a gente fala em fração como parte de um todo, é importante a gente dizer que essas partes elas precisam ser partes sempre iguais, tá? Então, a gente está trabalhando sempre com pedaços ou partes iguais daquela figura que representa o nosso todo, tá bom? Então, eu coloquei aqui na lousa um retângulo que foi dividido em 15 pedacinhos iguais, certo? Então, todas as partes desse retângulo são partes iguais. Tem 15 no total. Aí, a gente tem uma parte desses 15 que estão pintados de laranja. Então, eu posso representar por meio de uma fração a quantidade que eu pintei de laranja. A parte que está pintada de laranja dessa figura que eu tenho, beleza? Então, olha só, qual é a fração que representa a parte pintada de laranja?
Bom, para isso eu vou colocar na parte de baixo da fração o número 15, porque é o todo que a gente tem, né? Tudo que nós temos são 15 pedaços. E na parte de cima eu vou colocar a quantidade que está pintada de laranja, que são 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui a gente tem a ideia de fração como parte de um todo, tá? Parte dessa figura está pintada de laranja. Bom, eu também tenho uma parte dela que está pintada de verde. E qual é a fração que corresponde à parte pintada de verde? Olha só, aqui a gente tem, ó, 15 partes no total, certo? 15 pedaços no total. Desses 15, a gente tem 7 pintados de verde. Então, eu tenho a fração 7 quinzeavos. A gente vai aprender, né, na próxima aula, a fazer a leitura dessas frações. Mas só para deixar registrado. Então, aqui eu tenho a fração 7 quinzeavos. Vocês vão entender na próxima aula o porquê que a gente usa essa palavra avos no final. Bom, continuando então a nossa ideia de fração como parte de um todo, eu também tenho aqui, ó, 2 pedaços da minha figura, 2 partes que estão pintadas de roxo. Então, são 2 partes num total de 15. Então, eu tenho a fração 2 quinzeavos. Aqui eu tinha a fração 6 quinzeavos. E ainda a gente tem aqui, vamos pensar no nosso todo. Quem é o nosso todo? Nosso todo é a figura inteira, né? A gente tem 15 pedaços pintados de uma figura que tinha 15 partes. Né? 15 partes de 15 partes. Isso corresponde ao nosso todo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que um inteiro. 15 quinzeavos, 15 partes de 15, é a mesma coisa que um inteiro, tá certo? Então, esse é o nosso todo nesse primeiro exemplo. Olha só, um segundo exemplo, eu fiz uma outra figura geométrica, um círculo. Tentei dividir ela em 4 partes iguais. E dessas 4 partes iguais, eu tenho 3 pintadas de vermelho e uma pintada de azul. Então, eu posso representar a parte que está pintada de vermelho pela fração 3/4. Certo? Das 4 partes que eu tenho, que é o meu todo, né? 3 estão pintadas de vermelho. E aí eu posso escrever, né, fazer a leitura dessa fração como 3/4. E aqui a gente tem uma parte pintada de azul, de 4 no total, então a fração 1/4. Tranquilo? Então essa é a primeira ideia que a gente trabalhou, associando fração, né, como parte de um todo, fração como parte de alguma coisa. Agora vamos para a segunda ideia. Fração como comparação de quantidades. Olha só, coloquei aqui na lousa 5 flores. Dessas 5 flores, tem 3 que são vermelhas e 2 que são roxas, tá bom? Então, eu vou fazer uma comparação da seguinte maneira. Ó. Eu quero comparar a quantidade de flores vermelhas, né, em relação ao total de flores. Então, vamos colocar aqui no plural, né, porque é mais que uma. Quero comparar a quantidade de flores vermelhas em relação ao total de flores que eu tenho aqui. Bom, para eu fazer essa comparação, eu posso pensar assim. Bom, são 3 flores vermelhas, 3, no total de 5 flores, certo? Então, 3 das 5 flores são vermelhas. Então, 3 das 5 flores que eu tenho desenhadas na lousa são vermelhas. Então, eu estou fazendo uma comparação da quantidade de flores vermelhas com o total de flores, tá? Então, 3 das 5 flores que eu tenho são vermelhas. Agora, eu poderia fazer outras comparações também. Poderia comparar o número de flores roxas com as flores vermelhas. Então, eu poderia falar assim, ó. Eu tenho 2 flores roxas e 3 vermelhas. Então, 2 são roxas, 3 são vermelhas. E aí eu montaria a fração 2/3, tá? Quando eu comparo as flores vermelhas com o total de flores, eu tenho a fração 3/5. Então, a gente pode usar essa ideia de fração também para comparar quantidades, tá? Olha só um outro exemplo. Aqui eu tenho um time de futebol aí, né? O time já fez 10 gols no campeonato. O João joga nesse time, fez 5 gols. O Pedro também joga nesse time e fez 3 gols. Então, eu posso montar várias frações aqui para estar comparando essas quantidades. Olha só, eu posso dizer assim, que o João, ele fez
O João tá aqui embaixo, né? Ele fez 5 gols e o seu time fez 10, né? Então, 5 dos 10 gols que o time fez foi o João, tá? 5 de 10 gols que o time dele fez foram feitos pelo João. E 3 dos 10 gols que o time fez foram feitos aí pelo Pedro, tá bom? Então, 3 décimos dos gols foram feitos pelo Pedro, 5 décimos dos gols foram feitos aí pelo João, tá? Só vou colocar aqui, ó, que essa fração a gente lê como 3 décimos, certo? Essa aqui de cima a gente lê como 3 quintos. E essa outra aqui de baixo como 5 décimos. Lembrando que a gente vai ter uma aula, né, só para aprender, só para trabalhar com a leitura das frações. Bom, então essa foi a ideia de comparação de quantidades, né? Usar a fração como comparação de quantidades. Aqui a gente comparou o número de flores vermelhas com o total de flores que tinha desenhadas, né? 3 das 5 flores são vermelhas. E aqui o número de gols do Pedro e do João com o total de gols do time, né? 3 dos 10 gols do time foram feitos pelo Pedro e 5 dos 10 gols do time foram feitos aí pelo João. Poderia comparar também a quantidade de gols do João em relação ao Pedro? Poderia, né? Poderia falar assim, que o João fez 5 gols, enquanto o Pedro fez 3. Tá? 5 terços. É uma fração que está comparando essas duas quantidades. Ou o contrário, né? O Pedro fez 3 gols, enquanto o João fez 5. Tá certo? Então, a outra fração, 3 quintos, que envolve a ideia de comparação. E vamos para a nossa última ideia. Fração como quociente, né? Essa ideia é a ideia de que a fração pode representar o resultado de uma divisão. Olha só, eu tenho que dividir 2 barras de chocolate para 5 crianças. O André, a Bia, o Cadu, a Duda e o Eric. Aí que fração do chocolate cada criança vai ganhar? Então, vamos entender, ó. Na prática, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Eu tenho 2 barras de chocolate para dividir para 5 crianças. É essa divisão que a gente tem que fazer, tá? E qual vai ser o resultado dessa divisão? Bom, o resultado da divisão, que é o meu quociente, vai ser expresso por meio de uma fração. Agora, vamos entender qual fração vai ser essa. Olha só, eu vou dividir, então, cada barra em 5 pedacinhos. Tá? E aí eu vou dar um pedaço para cada criança. Então, eu peguei a primeira barra, dividi em 5 pedacinhos iguais, tá? Sempre pedaços iguais. Vou usar a inicial aqui do nome, né? O André, Bia, Cadu, Duda e Eric. Tá? Então, vou dar aqui um pedaço para o André, um pedaço para a Bia, um pedaço para o Cadu, um pedaço para a Duda, um pedaço para o Eric. Beleza? Um pedaço para cada um. Cada criança ganhou aqui, ó, 1 quinto do chocolate. Uma parte de 5 que tinha, certo? 1 quinto. Faço a mesma coisa aqui com a segunda barra. Divido aqui em 5 pedaços iguais e vou dar um pedaço aí para cada criança. Um pedaço aqui para o André, um pedaço para a Bia, um pedaço para o Cadu, um para a Duda e um para o Eric. Tá? Então, cada criança ganhou mais 1 quinto. Então, só para a gente dar um exemplo, né? O André aqui, ele ganhou 1 quinto da primeira barra mais 1 quinto da segunda barra. Ou seja, ele ganhou 2 quintos, 2 pedaços da barra de chocolate que estava dividida em 5 partes, tá? Então, o André ganhou aí 2 quintos. A mesma coisa aconteceu com a Bia. A Bia também ganhou 2 partes. 1 quinto da primeira barra, mais 1 quinto da segunda barra, 2 quintos no total, tá? E assim também foi o Cadu, a Duda e o Eric. Cada um ganhou 2 partes, tá? 2 quintos do chocolate. Isso significa que se a gente dividir a fração 2, se a gente fizer a divisão 2 dividido por 5, o resultado da divisão vai ser a fração 2 quintos. Tá? Então, 2 dividido por 5 é a mesma coisa que 2 quintos. Então, uma fração, ela sempre pode representar o resultado de uma divisão, tá? Sendo que o número que está em cima é o primeiro aqui, né? Seria o dividendo. E o número que está embaixo é o divisor, tá bom? Então, 2 dividido por 5 é igual a 2 quintos. Então, a fração representa aí o resultado de uma divisão. Olha só, coloquei mais 2 divisões aqui, sem contexto, só para a gente indicar qual é a fração que representa o resultado dessas 2 divisões.
Bom, 7 dividido por 3, é só pegar o número 7 e colocar na parte de cima da fração e o 3 colocar embaixo. 7 dividido por 3 é 7 terços. Fácil, né? Ó, 4 dividido por 5. 4 dividido por 5, eu pego o número 4, põe na parte de cima, pego o número 5, põe na parte de baixo. Então, 4 dividido por 5 é igual a 4 quintos. Molezinha. Só essas são as 3 ideias que a gente tem, então, associadas à fração. Fração como parte de um todo, fração como comparação de quantidades, fração como quociente. Olha só, quero fazer um pedido para você. Se você está gostando da aula e ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa um comentário bem legal e dá um like aí, né? Dá um joinha para a aula do professor. Dessa maneira o YouTube entende, né, que o conteúdo está sendo bom e recomenda para outras pessoas. Assim você me ajuda a divulgar esse projeto de aulas do 6º ano, né, para mais pessoas. Bom, agora a gente vai trabalhar com exercícios. Vou colocar aí na sua tela 4 exercícios, né? Lógico que um de cada vez, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho mais sobre essas ideias aí de fração. A ideia é que você pause o vídeo, né? Pause o vídeo, leia o exercício, tente fazer e depois dá play em cada um deles para ver se acertou. Beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro exercício aí, pessoal, vocês tinham então que observar o círculo, que estava dividido em partes iguais, e algumas dessas partes aí estavam pintadas de azul, verde ou laranja. Então aqui a gente tem a ideia de fração como parte de um todo. Você tinha que colocar uma fração que representasse a parte pintada de verde, uma fração para a parte pintada de laranja, uma fração para a parte pintada de azul. Para isso, o que nós temos que considerar? O total de partes que o círculo está dividido, que são 8. Então, vamos colocar aqui o 8 embaixo de todas as frações. A gente vai colocar o 8 embaixo, certo? E agora, em cima, na parte de cima da fração, a gente coloca a quantidade que está pintada de verde primeiro, né? Bom, tem uma parte pintada de verde. Depois de laranja, laranja eu tenho 2 partes. E depois de azul, azul eu tenho 5 partes. Então, eu tenho 1/8 do meu círculo, né? Uma parte de 8, está pintada aí de verde. 2/8 do meu círculo, 2 partes de 8 pintadas de laranja. E 5/8 do meu círculo, 5 partes aí de 8 pintadas de azul. Tá certo? Tranquilinho esse primeiro, né? Vamos lá para o segundo exercício. Escreva a fração correspondente à parte pintada de cada figura. Olha só, nesse exercício 2 apareceu então aí 4 figuras para vocês. A primeira é um círculo que está dividido em 5 partes iguais. E dessas 5 partes, tem 3 que estão pintadas de verde. Então a gente tem que colocar, por meio de uma fração, a parte pintada de verde desse círculo. Bom, eu tenho um círculo que está dividido em 5 pedaços. Na parte de baixo, a gente sempre coloca o nosso todo, né? O nosso círculo inteiro tem 5 pedaços. Desses 5 pedaços, 3 estão pintados de verde. Então, 3/5 é a fração que corresponde à parte pintada de verde na letra A. Na letra A não, né? Na primeira imagem. Na segunda imagem, a gente tem uma figura que está dividida em 10 triângulos iguais. São 10 triângulos iguais. Então, o nosso todo aqui corresponde ao número 10. E é ele que vai ficar na parte de baixo da fração, tá? São 10 pedaços no todo. Desses 10 pedaços, quantos estão pintados de laranja? São 5. Então, a gente tem aí a fração 5 décimos, tá? 5 partes das 10 que tem estão pintadas de laranja. 3 partes das 5 que eu tinha aqui no círculo estavam pintadas de verde. Agora, vamos para a terceira figura. A terceira figura, a gente tem ali, ó, 1, 2, 3, 4, são 28 retângulos. Eu tenho uma figura que está dividida em 28 pedaços iguais. Então, o nosso todo é a quantidade total de figuras que a gente tem, de pedaços, né, de partes. São 28 partes. Isso é muito importante, tá? Tem gente que confunde o número que põe aqui, coloca embaixo a quantidade que não está pintada. Não é assim, tá? A gente sempre põe embaixo o nosso todo, tá? A figura foi dividida em 28 pedaços, eu vou colocar o número 28 aqui embaixo.
Quantos estão pintados de roxo? Ah, de roxo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 pedaços aí pintados de roxo. Então, 12 28avos é a fração que representa a parte pintada de roxo. E para terminar, a gente tem um triângulo dividido em vários triângulos menores. Dá um total aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho um triângulo que está dividido em 16 partes. Então, o nosso todo é o 16. Coloca embaixo. Dessas 16 partes, quantas estão pintadas de vermelho? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 16avos, é a fração que representa a parte que está pintada de vermelho. Beleza? 12 28avos é a fração que representa a parte pintada de roxa naquele retângulo, né? 5 décimos a parte que está pintada de laranja, um decágono, né? Uma figura de 10 lados. E 3/5 é a fração que representa a parte pintada de verde. Ok? Vamos lá então para o nosso terceiro exercício. Bom, nessa questão você tinha que escrever em cada um dos casos, né, a fração que representa a quantidade de bolinhas azuis em relação ao total de bolinhas e a fração que representa a quantidade de bolinhas vermelhas em relação ao total de bolinhas. Então, em cada um dos itens, né, tanto nessa como nessa, a gente tinha que fazer isso. Escrever uma fração relacionando as quantidades. A ideia de fração aqui é a ideia de comparação entre quantidades. Então, vamos lá. Ó. Quantas bolinhas azuis a gente tem? Ah, são 3. 3 bolinhas azuis. Num total de quantas bolinhas? Bom, no total tem 7. Então, eu posso dizer que 3 das 7 bolinhas que existem são azuis. Pronto, 3/7 é a fração que representa a quantidade de bolinhas azuis. Vamos para a quantidade de bolinhas vermelhas. Quantas vermelhas tem? 1, 2, 3, 4. Ah, são 4. E no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui ó, que 4 das 7 bolinhas são vermelhas. Aí eu tenho a fração 4/7. Bom, aqui, frações qual é a fração que corresponde às bolinhas azuis, né? No caso azul, porque só tem uma, mas vamos deixar assim, em relação ao total de bolinhas. Bom, eu tenho uma bolinha azul só uma, né? E no total tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma das 10 bolinhas representa aí a fração 1/10. Uma das 10 bolinhas corresponde, né? É a comparação das bolinhas azuis em relação às vermelhas. Ao total, desculpa. Bom, e qual é a fração que compara as bolinhas vermelhas ao total de bolinhas? Bom, eu tenho 9 vermelhas. 9 num total de quantas? Um total de 10. Então, 9 das 10 bolinhas são da cor vermelha. Tá legal? E a última questão aí, para finalizar nossa aula. Olha só, o Lucas, ele tinha então 3 barras de chocolate para dividir para 5 crianças, né? Então, que fração do chocolate, quanto que cada criança ia ganhar? Bom, aqui a gente tem a ideia de fração como resultado de uma divisão, né? Fração como quociente. É essa a ideia que está aqui, né? Ó, se eu tenho 3 barras de chocolate e eu vou dividir para 5 crianças, a quantidade de chocolate que cada criança vai ganhar pode ser representado pela fração 3/5, tá? 3 dividido por 5 é igual a 3/5. Então, eu tenho uma fração representando o resultado dessa divisão, né? A ideia de fração como quociente. Na letra B, a gente tinha uma fazendeira, né? Que colocou lá no testamento que quando ela morresse, as fazendas que ela tinha, né? Iam ser divididas igualmente para seus filhos. Ela tinha 6 fazendas que iam ser divididas para 5 filhos. Então, para resolver esse problema, né, a gente tem que pegar as 6 fazendas e dividir por 5 filhos. Bom, o resultado dessa divisão eu posso indicar por meio de uma fração. Qual fração? O número que aparece primeiro fica em cima,
o número que aparece depois fica embaixo, né? Dividendo em cima, divisor embaixo. 6/5. Então, 6/5 é uma fração que representa o resultado dessa divisão, né? Do 6 dividido pelo 5. Pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa primeira aula aí para trabalhar com as ideias associadas à fração. A gente vai ver muitas coisas, né? Falando sobre fração. E na próxima aula vamos fazer uma aula de leitura, né? Vamos aprender a ler uma fração. Depois a gente vai classificar, vamos falar de frações equivalentes, simplificação, fração de uma quantidade, ó. Tem muito conteúdo para a gente falar sobre fração. Então, siga aí a playlist e não se perca. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.